boa tarde. Em nome da equipe editorial da Bertrand Editora, dou-vos as boas-vindas a esta sessão de lançamento de Política a 45 graus, José Maria Pimentel. Agradeço a vossa presença e também ao Espaço Mira pelo entusiasmo com que acolheu este evento. Devo endereçar um agradecimento muito especial a Luísa Aguiar Conraria, não só por ter aceitado vir hoje aqui apresentar o livro, como pelo excelente prefácio com que para ele contribuiu. Embora dispense apresentações, Luísa Aguiar Conraria é professor catedrático da Universidade do Minho, doutorado em Economia pela Cornell University, já foi diretor do Departamento de Economia e vice-presidente para a Investigação Internacional e Internacionalização da Escola de Economia e Gestão. Recebeu em 2011 o Prémio Gulbenkian para a Internacionalização das Ciências Sociais e recebeu em 2010 e 2013 o Prémio de Mérito de Investigação da Universidade do Minho. Muito obrigado, Luís, pela sua companhia. Por falar em agradecimentos, não posso deixar de agradecer ao autor, naturalmente, José Maria Pimentel, que respondeu com o entusiasmo que o caracteriza ao desafio que a Bertrand Editora lhe lançou. Este desafio consistia em, com base num conjunto de conversas do seu podcast 45 graus, desenvolver um livro que desse ao leitor uma visão do espectro da atualidade do pensamento político em Portugal, e não só, analisando ao mesmo tempo um conjunto de fenómenos que têm surgido um pouco por todo o mundo, e também no nosso país, naturalmente. São fenómenos com um forte impacto político e logo social, como as fake news, a polarização, o populismo. Analisando, resumindo e aproximando do leitor as conversas mais estimulantes do seu podcast, José Maria Pimentel desenvolveu ele próprio um sólido e informativo fio condutor que nos vai apresentando os diversos matizes do pensamento político da atualidade. Eu diria que este livro constitui aquilo que se chama em inglês Food for Thought e, como diria a Luísa Aguiar Conraria no prefácio, destina-se a pessoas de mente aberta. Eu diria mesmo de mente esfomeada. Para terminar, creio que a sua dimensão, no contexto de desinformação e por vezes desorientação em que temos vivido estes últimos tempos, este trabalho esclarecedor de José Maria Pimentel, com conversas com intervenientes da esquerda, do centro, da direita, com tudo aquilo que aprendemos ou relembramos, contribui também para a manutenção do debate em democracia, que é fundamental. E isso faz deste livro um trabalho extremamente importante, já que a democracia é, como dizia aquele senhor inglês, o pior de todos os sistemas de governo, à exceção de todos os outros. Não me alongo mais, tenho o prazer de passar agora a palavra ao professor Luís Aguiar Conraria. Ok, muito boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado ao José Maria pelo convite. Obrigado. Sim. Obrigado pelo convite, foi um prazer ler o livro e escrever o prefácio. Portanto, o primeiro contacto que tive com... Posso tratar por José Maria? Sim. Com o José Maria foi precisamente o convite para participar no podcast dele. Eu já tinha ouvido alguns, não muitos, não era aquele cliente regular dos seus podcasts, mas depois da conversa que nós tivemos, isso vai soar um bocadinho imodesto, não é? Mas depois da conversa que nós tivemos pareceu verdadeiramente interessante. E em especial a capacidade que ele tinha de conversar connosco com muito tempo. Portanto, a nossa conversa deve ter durado 1h30, 2 horas, já nem sei, mas muito tempo. E o que nos permite explorar com alguma profundidade os assuntos, e no nosso caso aprofundámos ainda alguns, mas simultaneamente mantendo o interesse. E eu, sendo uma pessoa que se gaba de conseguir manter o interesse e de não falar e de não escrever de uma forma que seja muito árida, acabei por ficar curioso não só com a minha performance, mas para ver das outras pessoas e ver se conseguiam fazer o mesmo. E a verdade é que conseguem. Portanto, o mérito era do José Maria, que realmente conseguia, em temas variadíssimos no podcast, não é? Portanto, aqui no livro só temos, é mais específico, mas os temas com que ele lida são variedíssimos, levar as pessoas a falar profundamente sobre o seu trabalho e de uma forma interessante e apelativa. E claro, fiquei curioso quando ele me diz que faz um livro a partir dos podcasts,
com muita lata, diz: tu não fazes parte do livro, mas gostaria que fizesse o prefácio. Portanto, né? Portanto, eu fiz um livro com as conversas mais estimulantes, tu não fazes parte desse livro. Eu já vou explicar porque não fazes parte. Não tens nada que explicar. Aliás, assim, não, aqui tu referes, mas não tens nada que explicar. Isto é só uma brincadeira. Mas, portanto, está aqui o livro, lê. E, quer dizer, numa palavra, o livro é ótimo. Portanto, o livro é ótimo. Porque ele consegue fazer uma coisa ainda melhor do que faz no podcast. Que é, no podcast ele consegue conversar com as pessoas naturalmente e levá-las a pensar profundamente sobre um determinado assunto. Ele, no livro, consegue juntar as várias conversas e pôr as pessoas que participaram em entrevistas separadas a conversar umas com as outras. E eu acho que esse é o principal feito do livro. É exatamente isto. É ele conseguir pôr pessoas que são interessantes, inteligentes e pô-las a falar de uma forma não manicaísta, ok? Porque não temos aqui o Daniel Oliveira a falar da direita como um espantalho, ou não temos o André, ou não temos os liberais ou conservadores a falar da esquerda como, sei lá, como pessoas que pretendem ameaçar a liberdade ou uma coisa assim. E, portanto, é um livro escrito sem maniqueísmo e que permite aprofundar muito os temas. E eu acho que isso foi mesmo muito bem conseguido. Claro, conseguimos, ao mesmo tempo, ir percebendo qual é a opinião dele, não é? Portanto, ele tem, o José Maria tem uma opinião, tem uma tese, e vai fundamentando essa tese com as entrevistas que as várias outras pessoas deram. Até fico curioso em saber se fizessem um flashback, se diriam o mesmo, sabendo que seriam as mesmas entrevistas, sabendo que iam ser aproveitadas desta forma. Mas eles validaram, atenção. Validaram tudo o que eu imagino que sim. Validaram a matéria-prima, não foi urdido. Mas sim, exatamente, urdido é a palavra certa. Isto é uma urdidura. O livro está dividido em duas partes, que estando obviamente ligadas. Portanto, a primeira é porque é que somos de esquerda, porque é que somos de direita. A segunda é sobre o crescimento dos populismos. Sendo duas partes relacionadas, na verdade acabam por ser muito diferentes. Isso é um aspecto para que eu chamo a atenção no prefácio. Porque, com a exceção do Rui Tavares, que já vou explicar a seguir, digamos que na primeira parte as entrevistas são feitas a pessoas que não são especialistas na matéria. São praticantes, okay? São políticos, muitos deles, não é? Portanto, são pessoas de esquerda e direita e que obviamente pensaram sobre o assunto, mas não são cientistas políticos. Okay? Não são pessoas que tenham por obrigação ou por profissão estudar estas questões. Aqui a exceção ao Rui Tavares, mas já lá vamos. E pergunta-nos porque é que você é de esquerda, porque é que você é de direita e como é que vê estas coisas. Na segunda parte do livro, aí a conversa é com os especialistas. É com os especialistas. Portanto, por exemplo, um dos capítulos que eu acho que está mais bem conseguido, que é a explicação do Trump. Estamos a falar de populismos, não é? Portanto, como é que o Trump surgiu nos Estados Unidos. A entrevista é a Mafalda Pratas, que é uma doutoranda já bastante avançada de Ciência Política em Harvard, que está radicada nos Estados Unidos e, portanto, conhece isto tudo bem e fala de uma forma que só uma especialista podia falar. Aliás, não foi bem assim, mas é quase, não é? Tipo, porque é que Trump ganhou? E ela diz, porque em 1960... Portanto, as explicações vão mesmo 60 anos atrás. Portanto, obviamente que isto já é um grau de especialização muito apreciável e, portanto, as pessoas entrevistadas são especialistas. É esta Mafalda Pratas, é o Pedro Magalhães, para falar sobre populismos, é a Susana Peralta, portanto, economista, para falar sobre políticas económicas e sobre desigualdades. Portanto, são especialistas. Mas eu não quero dizer que a segunda parte é melhor que a primeira ou que a primeira consegue ser mais apelativa do que a segunda porque é escrito por não especialistas. Acho que
As duas partes estão bastante equilibradas. No início da primeira parte, esta é uma parte que eu achei muita piada e que me fez desconfiar que és um tipo conservador. Ele recorre à psicologia para tentar definir quais é que são os pilares morais de alguém que se define de esquerda, conservador ou liberal. A primeira coisa que me fez desconfiar que não és de esquerda é que, da forma como está o livro, existe uma esquerda e várias direitas. Duas, mais direita, estás a pôr Sim, na direita. não, claramente não. Aliás, mesmo no índice diz esquerda e as direitas, não é? Acho que há aqui um... São essas duas. Exatamente. Mas eu estou a pôr liberais na direita. Não é? Exatamente. Tá. Não, aqui em Portugal é consensual. Mas, portanto, isto é típico de quem vê de longe, não é? Quem vê de longe, aquilo parece tudo igual. Não é? Portanto, quem vê de longe, quem olha aqui da direita para a esquerda, que os tipos são todos iguais, é tudo socialista e tal. E se calhar seria um bocado a perspectiva de alguém de esquerda, diria que os tipos também são todos iguais. Aliás, vemos isso, não é? Portanto, quando a gente de esquerda não mistura o Chega e a Iniciativa Liberal como se fosse a mesma coisa, não é? Isto é claramente alguém que vê de longe e, portanto, acha que aquilo é tudo igual. Mas o que eu achei muito interessante foi na questão dos pilares morais. Tens aqui um gráfico muito engraçado que, portanto, com base numa série de teorias da psicologia e testadas, ele mostra o que é que alguém de esquerda valoriza. E, portanto, a partir de alguém de esquerda valoriza mais a proteção, uma pessoa de esquerda pensa que se identificaria com isto, a liberdade, em segundo, cá está, a questão, se calhar, se tivesse dividido isto em várias esquerdas, se calhar havia algumas que não valorizariam tanto a liberdade, a proporcionalidade um bocadinho menos, e depois lealdade, autoridade e sacralidade menos. Os liberais, aqui como aqui aparecem por esta matriz, parecem quase uns psicopatas, porque destes seis pilares valorizam basicamente a liberdade. Tudo o resto é assim uma coisinha muito, muito fininha. E a proporcionalidade? Mas é metade, é menos metade. Sim, é menos do que É menos metade da liberdade. E os outros são de uma linhazinha, vês? Isto é a página 52. E depois, o que é engraçado, e isto deve ter deixado os conservadores muito contentes, é que os conservadores dão exatamente o mesmo peso a tudo. Portanto, quem olha para estes gráficos parece que os conservadores são as pessoas mais equilibradas, não é? Muito mais equilibradas. Achei muita piada a isto, mas isto está bem feito. E eu, como pessoa que se identifica de esquerda, identifiquei-me bastante com a forma como aqui me descreveste, por um lado, e acho que este livro me ajudou um bocado, e digo isto com honestidade, não estou aqui a fazer número. Portanto, eu sempre tenho discussões, até tenho as pessoas de esquerda a dizerem que eu sou de direita, as pessoas de direita, na altura uma pessoa também fica com dúvidas, já não sabe, eu sempre me considerei um liberal de esquerda, portanto fica aqui também a ser aqui uma coisa esquisita. Mas ao ler isto, ao ler estes padrões morais, identifiquei mais com a esquerda e, em particular, até escrevi isto também escrevi isso no prefácio, gostei muito da forma como a Isabel Moreira pôs as questões. Isto é engraçado, porque, bem, eu ia dizer que não a apreciava muito, mas não vou dizer. Mas de facto no livro eu acho que a parte dela está muito, muito, muito bem conseguida. E a forma como ela, de uma forma que os outros não fizeram, assume a tensão que há entre esquerda e direita, que é aquela tensão típica, não é? Que a esquerda acaba por valorizar um bocadinho mais a igualdade. Se tiver mesmo de optar entre liberdade e igualdade, ela acaba por optar pela igualdade. E diz isto em rodeios, que eu achei muita piada. Porque eu, quando quero dizer isto, uso rodeios. Costumo usar aquele outro, costumo falar da distinção entre liberdades positivas e negativas, e que para as liberdades positivas é necessária a igualdade. Portanto, mas a Isabel acho que foi mais frontal do que eu seria nisto, e portanto gostei muito dessa parte. Em relação a esta parte, quando eu falo dos não especialistas, queria aqui, de dizer que são não especialistas, acho que aqui devo criar uma ressalva para o Rui Tavares. O Rui Tavares, neste livro, aparece a explicar as origens da esquerda e da direita. O que é engraçado, não é? No papel, no primeiro parece
Sim, historiador e depois aparece como... Exato, mas portanto, como ele político. ao falar das origens da esquerda e da direita, como historiador, claro que aí entra no campo, digamos, da segunda parte do livro, não é? De um especialista a falar sobre a sua área. Mas o que é interessante é que também a esquerda e a direita é aquilo que resulta de um... Eu comecei a ler, mas isto está tudo ao contrário. Afinal, a esquerda devia ser a direita à esquerda, e depois ele diz isso mesmo. Pois, eu sei que isto é ao contrário. Mas pronto, deve ser da perspectiva de quem está de frente ou junto. Mas, portanto, essa primeira parte eu acho que ajuda alguém, como é o meu caso, pelo menos, a definir-se, e acho que nós nos devemos ler esta primeira parte de mente aberta. Tem mais? Quanto tempo? Ok. Podes continuar. Ok, pronto, muito bem. Depois chegamos à segunda parte. E a segunda parte é sobre o populismo e o que é que faz, o que é que cria o populismo. E eu acho que aqui é onde nós estamos... O que é engraçado, porque aqui realmente ouvimos especialistas, é onde nós temos mais tendência a ter opiniões fortes, não é? Então, acho que todos nós concordamos que existe esquerda e direita, todos nós em abstrato concordamos que não devemos diabolizar nem a esquerda nem a direita, que não devemos ser maniqueístas, portanto, todos nós em abstrato concordamos com isso tudo. E, portanto, eu acho que a primeira parte do livro é relativamente fácil de... Apesar de... abre-nos os olhos e ajuda-nos a ver certas coisas, mas concordamos com ela. Na segunda, as explicações são mesmo contraditórias, portanto, as teses para o crescimento ou para a vitória de Bolsonaro no Brasil não são iguais, são claramente... Aqui o Desidério Muxa tem uma forma de pensar diferente, não é? E o Cláudio Couto e o... Qual era mais outro? E o João Pinheiro. Portanto, pensam de forma diferente, têm explicações diferentes e, portanto, uma pessoa quase que, não é? Se vemos os especialistas a discordar entre eles, nós também depois nos sentimos autorizados a discordar deles. Mas eu achei particularmente interessante a da Mafalda Pratas. Isto não está a ser gravado, pois não? Está? Aí é. Mas eu vou dizer na mesma. Pronto. Eu achei particularmente interessante a Mafalda Pratas, porque ela é académica, portanto, ela está habituada a ouvir críticas, porque, por acaso, nas entrevistas, nos podcasts dela, eu acho que a dela foi das menos bem conseguidas. Porque ela é obcecada com o pormenor. E quanto é que durou a entrevista dela? Foi longa, foi para aí quase 2 horas. E pareceu mais, ok? São 2 horas, mas parece, não passou como se fosse uma, ok? São 2 horas que passaram como se fosse 2 horas e meia. Às vezes uma pessoa passa à frente, a vantagem dos podcasts, uma pessoa... Era muito minucioso. É de um detalhe, assim. E, não é? E, portanto, sendo, na minha opinião, pronto, das entrevistas menos bem conseguidas por causa disso, por ser demasiado detalhada, demasiado académica, digamos assim, no livro eu acho que é exatamente das melhores partes. É das melhores partes, portanto, tu aproveitaste o que melhor teria, imagino eu, o que melhor teria e eu não sei, portanto, tu cortaste partes inteiras da entrevista, evidentemente, mas também fizeste colagens de parágrafos, Sim, não é? e também reorganizei. Pronto, ok. Quando era útil. Portanto, ele pega nas palavras dos outros e faz dele as palavras, não é? Sem ética. Sem ética. Aquela moral era tudo a zero. Fininho. Mas eu acho Não, que... eles validaram todos. Eu achei isto mesmo muito interessante e volto a dizer, portanto, o caso da Mafalda Pratas, ela é brilhante. Não é daquelas pessoas que, portanto, eu conheço, portanto, daquelas pessoas que nós costumamos designar como adiantada mental. Portanto, ela é brilhante, é sobredotada, não sei, mas é claramente adiantada mental. Mas acho que fizeste aqui um trabalho ótimo, consegui aproveitar isto. E, de facto, uma pessoa olha para as explicações dela, desculpem falar tanto tempo nesta parte, mas acho que esta é mesmo das melhores partes do livro, e percebe-se a política americana de agora, né? E percebe-se como é que isto começou a nascer nos anos 60, com as lutas dos direitos civis, e com a forma como o Partido Democrata e o Partido Republicano se posicionaram nesse ano. Porque é bom, quer dizer, nós agora, digamos, associamos muito o Partido Democrata como Partido das Minorias e por aí fora. Quer dizer, foi contra governadores democratas que aquelas tropas tinham de levar os estudantes negros para ir às universidades ou aos meninos negros para irem para as escolas. Eram contra governantes democratas. O partido racista
Era ambos, claro que o racismo era em ambos, mas o partido racista era o democrata. Penso que isto não é referido, mas se formos ver os membros do Ku Klux Klan desses anos, a maioria deles eram filiados ao Partido Democrata, não ao Partido Republicano. Mas depois este grande realinhamento que há ali na altura dos anos 60, basicamente criou as bases para um sistema partidário bipolarizado. Até aquela altura era como se o Partido Republicano tivesse mais que um partido lá dentro e que o Partido Democrata tivesse mais que um partido lá dentro. Portanto, na verdade, é um sistema bipartidário, mas não era bipartidário, era mais. Portanto, alguém para ganhar tinha de convencer várias sensibilidades. E a partir deste momento isso deixa de acontecer, ou pelo menos começa a deixar de acontecer, portanto, vai ter até a radicalização de agora. E, portanto, eu acho que essa explicação está muito bem conseguida. Eu, no caso do Brasil, não conheço o suficiente para poder dar uma opinião sobre quem é que tem razão. Tendencialmente, eu não gostei muito do que li, não gostei no sentido de não concordar, do que li de Desidério de Murcho, mas eu acho que ele é de uma argumentação desarmante. Uma pessoa ri-se com os argumentos dele, é um provocador nato, e, portanto, mesmo discordando dele, tendencialmente, volto a dizer que eu também não tenho a certeza, não tenho opiniões fortes sobre o Brasil e sobre o que é que levou àquele fenómeno, e também percebo que ter um partido tão ligado ao poder e tão corrupto como, na determinada altura, o Partido dos Trabalhadores era, e do outro lado o Bolsonaro, também percebo que, de facto, é uma escolha difícil. Pronto, eu teria optado pela corrupção, de qualquer forma, portanto, eu teria votado no seu Delfim, no Haddad, mas percebo que é uma opção difícil e, portanto, ali não tenho grandes opiniões. Mas as explicações dele chegam a ser hilariantes e acho que está mesmo muito, muito bem conseguido. E tem outro aspecto que ele refere e que tu puxas no livro e que depois chamamos o Ricardo Araújo Pereira para falar nisso. Isto é um desfile de pessoas importantes, não é? Portanto, até o Ricardo Araújo Pereira está aqui, que é a questão da radicalização da esquerda. Nós falamos muito na radicalização da direita e, de facto, também nos esquecemos que, se calhar, a esquerda se está a radicalizar. E eu não sei quem segue o Twitter, quantos daqui estão nessa rede social, mas ultimamente tem-se andado ali em grande convulsão por causa da ideia do Elon Musk de comprar o Twitter. E temos o Twitter de esquerda muito revoltado. E o Elon Musk também anda a provocar a malta de esquerda no Twitter. E acho que foi hoje, pôs um tweetzinho com uma imagem que era muito engraçada, onde tinha alguém de direita, depois dizia eu, portanto era ele próprio, que situava um bocadinho à esquerda do centro e depois alguém de esquerda. E depois, na imagem a seguir, era a pessoa de esquerda a fugir mais para a esquerda. E com isso a deslocar o centro e ele a ficar já um bocadinho à direita. E depois, agora no fim, com os wokes, as pessoas de esquerda já completamente à esquerda e, portanto, ele que nunca tinha saído do sítio já estava encostado à direita. Portanto, isto é uma visão disto, não é? Que é a esquerda que se está a radicalizar. E claro, o Ricardo Araújo Pereira sente isso porque sente, como penso eu que sentem todos os humoristas, que, agora podemos discutir se isto é uma evolução normal ou não, mas sente que há piadas que fazia há 15 ou 20 anos que pode fazer agora. E às vezes os humoristas são chamados à pedra por causa disso. Portanto, quando alguém quer, por exemplo, sei lá, atacar o Bruno Nogueira, o que é que faz? Vai-se lembrar das piadas que ele fazia e da forma que ele gozava há uns anos, e de facto, da perspectiva, nos meus olhos de hoje, de forma indecente, com o José Castelo Branco, por exemplo, com aqueles maneirismos todos dele. Portanto, isso realmente eram coisas que ele agora, hoje, não poderia fazer. Eu lembro-me de um programa dele em que ele estava a criticar um programa do Manuel Luís Gosta de entrevistas, em que entrevistas do Manuel Luís Gosta era de homem para homem, uma coisa assim do género. E ele diz o que é que se pode dizer de um programa que tem um erro gramatical logo no título. Portanto, está simplesmente a dizer... Portanto, e repara, isto é uma piada que há 10 anos se calhar tem piada,
Mas hoje não aceitaríamos isso, não é? E portanto eu acho que, independentemente de concordarmos ou não com isto e deixarmos esta evolução normal ou não, a verdade é que a esquerda, por bons ou maus motivos, está a radicalizar. E portanto coisas que antes aceitava, agora não aceita, pelo menos parte da esquerda. Portanto eu acho que isto também pode aqui ajudar a explicar alguns populismos, apesar dos case studies que aqui tens serem de direita, né, que é o Bolsonaro e o Trump. Mas eu penso que aqui também... São mais exuberantes, à data. Sim, não, atualmente são, não é? Mas eu por acaso gostava de perceber outras coisas, quer dizer, na América Latina tens outros, não é? Tens o Chávez. O Chávez foi eleito. O Chávez foi eleito e foi reeleito e mudou a Constituição, não por referendo chumbou, não é? Portanto, na primeira tentativa de mudar a Constituição por referendo não conseguiu, mas depois fez o que tinha a fazer para continuar lá. Portanto, não é só direita, é também esquerda, mas cá está, talvez por situar menos à esquerda, isto é o seu adivinhar, porque acho que também não te assumes como alguém de direita, és um bocado como eu, tipo liberal ali entre a esquerda e a direita, mas eu agora digo mesmo liberal de esquerda, depois de ler Isabel Moreira, agora já disse agora sou, sim, depois de ler Isabel Moreira sou claramente de esquerda. Talvez por isso tenha sentido mais necessidade, que isso é uma coisa também que eu tenho, que é de questionar a direita. A pessoa tem necessidade de questionar, devia ser assim, não é? Que devemos questionar aqueles que nos são próximos, não é? Aliás, esse também é um dos motivos pelos quais às vezes me chamavam-se de direita, porque eu criticava a esquerda, não é? A direita é lá com eles. Mas pronto, portanto, eu vou terminar agora. Vou só aqui olhar para as minhas notas para ter a certeza que não há aqui nada importante que eu me tenha esquecido de dizer. Não, mas assim, se podemos dizer tudo de uma vez. E eu digo tudo. Ok, depois temos aqui algumas conversas sobre a economia global, os vencedores e perdedores, mas depois, se a discussão for para aí, podemos falar sobre isso. E pronto, ok. Então vou terminar. Voltando simplesmente ao meu elogio inicial, este livro vale mesmo a pena, é um livro super bem organizado e ele fez das palavras de pessoas muito inteligentes, algumas delas brilhantes, fez delas as palavras dele. E portanto isso foi muito bem conseguido. Parabéns. Obrigado. Bom, obrigado, Luís, por esta apresentação. Tu também és um provocador e por isso é que eu te pedi para fazer o prefácio. E, aliás, uma das coisas que eu acho graça no teu prefácio é que ele não é não ser 100% elogioso, mas não é transversalmente elogioso, que eu acho graça, não é aquela coisa de para pôr este tipo e, portanto, vou fazer uma espécie de elogio genérico. Tem ali umas bicadas deste género que eu acho piada. E já agora para explicar, depois vou enfim, falar de algumas provocações que tu fizeste aqui, mas porquê é que eu não incluí a nossa conversa? Porque a nossa conversa, porque isso é interessante para explicar o próprio modo do livro, porque a nossa conversa iria na primeira parte do livro. E a primeira parte do livro era quase repleta, exceto o Rui Tavares, mas está lá a fazer aquele papel de âncora, de passar a bola para depois, da perspectiva histórica, de falar das diferenças ideológicas. Toda aquela primeira parte até construída com pessoas com as quais eu tinha alguma discordância, ou pelo menos que têm uma posição muito vincada com a qual eu discuti. Ora, na nossa conversa não aconteceu isso, não é? Na nossa conversa nós tínhamos uma perspectiva muito parecida, e por isso é que depois te cravei para escreveres o prefácio, porque de facto eu não diria que... Talvez dissesse também próprio mais liberal de centro do que liberal de esquerda, mas acho que nós temos uma visão política muito próxima e, portanto, teria menos graça para alguém com uma visão política mais próxima. Antes de falar do livro, queria agradecer ao Luís, agradecer ao Jorge Garcia, o meu editor, e à Bertrand em geral por me ter lançado este desafio. Enfim, a toda a família, amigos que deram imensa ajuda, à Diana, a minha mulher, que está ali ao fundo. Não sei se me está a ouvir agora, e que foi essencial, desde o podcast, até ao livro, tanto a fazer-me aceitar este desafio, porque eu inicialmente, mesmo sem saber o trabalho que ia dar, estava com algumas dúvidas a embarcar para esta proposta, que era que ela já falava há imenso tempo, de fazer um livro a partir do podcast, que eu adivinhava que fosse dar muito trabalho, e deu para aí 10 vezes o trabalho que eu estava a antecipar, e sobretudo, isso depois requereu o grande backup, grande apoio familiar, isso foi tudo essencial.
E finalmente, queria agradecer-vos a vocês, quer dizer, vejo aqui uma plateia muito diversa, não só uma plateia muito composta, diria, acho eu, acho que é uma plateia que podemos considerar muito composta, como, sobretudo, muito diversa, que é muito parecido com o que aconteceu na apresentação de Lisboa, da terça-feira, e que corresponde à percepção que eu tenho do público do podcast. Eu não sei explicar porquê, mas é um público muito heterogéneo. Não há aquele perfil, quem é o ouvinte do 45 Graus tem este perfil específico. Não, são pessoas quer dizer, de ambos os géneros, de todas as idades, de todos os sítios do país, de todas as ocupações. É uma coisa que eu acho muita graça. Provavelmente também significa que são pessoas também que têm opiniões diferentes de mim, não é? Porque têm perspectivas completamente diferentes, mas é uma coisa que me satisfaz muito saber que o podcast agrada no fundo, me liga toda a gente, não é? Mas pelo menos é um perfil muito heterogéneo de pessoas. É uma coisa que eu acho que eu acho muita piada. Eu queria falar de algumas coisas que me lembrei, sobre o podcast, sobre o livro, alguns pontos que o Luís tocou, mas eu acho que o que seria interessante depois era nós retomarmos aquilo que estávamos a fazer no início, que era vocês também colocarem perguntas. Se tivermos tempo para isso, acho que era mais simpático, porque eu podia falar aqui 2 horas, desde o podcast ao livro, quer dizer, podia fazer aqui a descrição do livro, mas eu não tenho... muito mais interessante do que isso é que vocês colocarem perguntas, queiram saber como é que funciona o podcast, como é que eu decido lançar, porque os temas, porque os convidados, porque este livro, porque sobre este tema e porque não sobre outro tema, que desafios é que teve, enfim, o que queiram perguntar, eu não quero levar muito tempo, porque francamente era isso que eu queria perceber. Acho que é muito mais interessante do que eu estar aqui a fazer uma intervenção completamente alongada. Ainda assim, queria dizer algumas coisas, começando se calhar pelo início disto tudo, que são os podcasts e o 45 Graus em particular. Eu acho de facto que os podcasts têm algo que é único e que permite este tipo de conversas, como foi a conversa com o Luís e como foram todas as conversas que estão aqui incluídas, que é o facto de... Quer dizer, são várias coisas, na verdade. É não haver um cronómetro, portanto, nós estamos a falar à vontade e a pessoa, isto foi essencial nas conversas da primeira parte, a pessoa sabe que pode fazer determinada afirmação e se for mal entendido, aquilo não vai ser descontextualizado, pode 10 minutos depois retomar se não tiver entendido e explicar o que é que quis dizer. Está aberta para ouvir, para ser desafiada e para ouvir o outro lado. Isso aconteceu em várias destas conversas. Eu tive conversas com pessoas eu não diria que tenho diferenças radicais, mas quer dizer, pessoas em relação às quais tinha posições políticas muito diferentes, pelo menos em alguns temas, e foram conversas muito abertas, foram conversas em que nós, aliás, dizendo de outra forma, não houve nenhuma conversa que não tenha acabado em bons termos. Houve algumas conversas com alguns períodos mais picados, mas no final acabámos sempre bem e acabámos sempre com a sensação mútua de que tinha sido uma troca de ideias entre 2 pessoas que estavam a olhar para o mesmo problema com a mesma honestidade e sabendo que o outro lado pode ter uma perspectiva diferente, mas é possível que tenha razão. E isso não é o que transparece de todo em todos os debates que nós vemos na televisão ou noutras plataformas. Portanto, é uma característica dos podcasts que eu acho que é única e que permite depois ter material para depois, num livro, como foi o caso, aprofundar, expandir, dar mais contexto e dar também a minha perspectiva crítica em relação a muitos destes temas, mas que não teria sido possível se não houvesse essa base esse ponto de partida do podcast. Eu lembro, por exemplo, no episódio com o Daniel Oliveira acontece exatamente isso, quer dizer, é uma pessoa que nós ouvimos muitas vezes na televisão falar de uma maneira muito, muito incendiária, diria até em alguns casos, ou seja, muito apaixonada, mas que ali tem claramente o cuidado de dizer: eu sou de esquerda porque acredito nisto, mas o outro lado pode ter razão e o outro lado tem as suas razões para defender isto, e a Isabel Moreira é a mesma coisa. Aliás, eu devo dizer que o momento alto desde que eu lancei o livro foi uma mensagem que a Isabel Moreira mandou a dizer que o pai estava a ler o livro e estava... eu acho que ela só pode estar a exagerar. Repare-se, o pai dela, Adriano Moreira, tem praticamente 100 anos. E ele disse que ele estava a ler o livro, que estava a adorar e que não o largava. Ele está a exagerar de certeza, mas ainda assim, só o facto do Adriano Moreira... Ainda descobre que é de esquerda. Quase aos 100 anos. Aos 100 anos. Ele, se calhar, fez um bocado esse percurso, não é? Exato, nós voltar pequenino. Exato. Mas eu acho que foi um momento alto, né? sem desprimir um para outros até hoje, quer dizer, nesta semana e meia que leva ao livro. Falando do livro em si, o Luís já explicou a parte disto e vocês terão lido a sinopse, está bem explicado. A primeira parte trata de perceber porque é que as pessoas, eu até formulo a coisa assim, porque é que pessoas igualmente inteligentes, igualmente bem intencionadas, olham para a política de maneira diferente.
e, de facto, o Rui Tavares está lá, em parte, a contar a história, mas também surge no final, enquanto alguém defende uma perspectiva muito específica num dos debates, entre uma visão mais cosmopolita e uma visão mais ou nacionalista ou localista, se quisermos, e aí ele é alguém engajado naquele debate, ou seja, alguém que tem de facto uma perspectiva que vai para lá do lado dele, historiador. Cosmopolita é ecológico, não é? Diz? Ecológico. Ecológico, sim. Sim, É uma combinação, mas mas é um aspecto mesmo importante. Ok. Dele, não é? Sim. Se o descrevemos, temos de acrescentar o ecológico. Mas eu acho que ele ali sim, está bem, ok, muito bem. Cosmopolita ecológico. Mas todos os outros surgem como pessoas... A ideia de as convidar para aquela conversa foi como pessoas que têm pensamento político, que têm um pensamento político muito claro, sustentado, mas muito claro. Ou seja, não é neutros, não estão lá com pessoas neutras, estão lá com pessoas que defendem uma perspectiva mais à esquerda, uma perspectiva mais à direita, ou uma perspectiva mais liberal, o que é que seja. Portanto, estão lá com esse objetivo, sabendo que aquilo que eles defendem é parcial, como aquilo que todos nós defendemos em política, mas é sustentado. Ou seja, aquilo é pensado, as pessoas pensaram, e o que eu tento fazer ali é colocá-los a dialogar entre si e perceber porque é que quem defende, porque é que a esquerda defende mais Estado e porque é que a direita, sobretudo os liberais, defendem menos Estado, porque é que os conservadores são avessos à mudança e porque é que a direita, pelo contrário, quer a mudança o mais rápida possível. Não é? Perceber isso e perceber essas tensões. E aqui o Luís estava a provocar-me um bocadinho com aquele modelo dos pilares morais que eu uso. Devo dizer que o livro que lhe serve de base, quer dizer, o modelo que lhe serve de base, mas que foi difundido num livro do Jonathan Haidt, que se chama The Righteous Mind, em português seria qualquer coisa como a mente íntegra. Aquilo é um livro peculiar porque é um livro escrito para um bocadinho para o público democrata dos Estados Unidos, para os liberals, que é a esquerda dos Estados Unidos. O livro é escrito muito numa lógica de mostrar. Atenção que os conservadores não são débeis mentais, eles têm algumas razões para defenderem aquilo que defendem. E eu, não achando, apesar de tudo que nós temos exatamente o mesmo problema em Portugal, a verdade é que o nosso espaço público é dominado, o discurso público hoje em dia é dominado, se quisermos, por uma moral que está entre a esquerda e a moral liberal. Ou seja, a moral conservadora existe muito pouco no espaço público. Porquê é que existe pouco no espaço público? Porque é difícil de expressar. E uma das coisas que eu tento fazer no livro, mas isso é um desafio também a mim próprio, é tentar explicar porque é que os conservadores defendem o que defendem, não é? Porque é que são avessos à mudança, porque é que se preocupam com a ordem, porque é que dão importância a instituições até que muitas vezes nós consideramos autoritárias como a Igreja. Quer dizer, se nós olharmos para a Igreja é, para além de ser zero democrática, não é? É completamente discriminadora em relação a um género, não é? Porque basicamente só homens é que podem ser padres. Tem uma série de prescrições, até no âmbito do casamento, que hoje em dia, para a maioria de nós, parecem completamente anacrónicas. E, no entanto, daí para dizer que a Igreja não tem função nenhuma e não teve utilidade nenhuma, já me parece um passo grande, não é? E, portanto, aquilo foi um desafio que eu também faço a mim próprio para tentar explicar, e até tenho uma parte do epílogo, que eu, no fundo, peguei num conteúdo que chegou a fazer parte do livro propriamente dito, mas que depois me pareceu exagerado, e, portanto, puxei para o epílogo e que tenta desenvolver isso um bocadinho mais para tentar explicar o que há no conservadorismo, que apesar de tudo faz algum sentido, não é? Claro que depois isto é em teoria, depois na prática, na política, nós concordamos ou não com aquelas propostas práticas, é uma questão diferente, não é? Mas é um exercício que é interessante. E aquelas matrizes morais, para mim, o que elas representam são modelos a partir dos quais nós podemos compreender como é que cada partido ou como é que cada ideologia funciona de forma concreta. Aquilo obviamente não é a arquitetura de cada uma das ideologias. É óbvio, quer dizer, que os liberais não defendem só a liberdade, não é? E aquilo também, na verdade, é tirado dos libertarians nos Estados Unidos, que são uma versão do liberalismo particularmente extrema, mas, na verdade, eu acho útil para perceber porque é que a sensibilidade maior à liberdade e menor, por exemplo, à questão da proteção, explica o facto dos liberais defenderem determinadas coisas e as vantagens e desvantagens que isso tem. E do lado da esquerda, porque é que a esquerda se caracteriza por uma aversão à autoridade muito forte, e porque é que se caracteriza por também uma importância que dá à liberdade, mas acoplada a uma importância que dá a essa questão da proteção. Portanto, há uma moral universalista e muito avessa à autoridade e ao poder. E eu aí discordo de ti. Eu acho que tu estavas a ouvir parecer-me ao PCP, por exemplo, ou seja, à esquerda, se quisermos, acho que tem uma esquerda mais clássica. Eu acho que o PCP tem uma componente de liberdade muito grande. Ela é entendida de uma maneira que é diferente da maneira como nós as entendemos nas democracias liberais de hoje em dia. Não é? E coloca ali tensões, por exemplo, com a invasão da Ucrânia.
Agora, não acho nada que a PCP não se preocupe com a liberdade. Quer dizer, vimos isso durante o Estado Novo. Ela está subordinada a um enquadramento diferente, não é? Mas, por exemplo, a versão do PCP, eu até tive recentemente uma discussão com um amigo por causa disso, que é dessa área, e eu só não me chateei com ele porque ele é meu amigo, portanto eu conheço os outros lados dele, não é? Mas a discussão estava-me a irritar bastante, mas essa lá está, é a vantagem das redes sociais. O que acontece é que nós só conhecemos a persona do outro lado, portanto só conhecemos aquele tipo é o que defende a invasão da Ucrânia. Não é? Tipo, é um amigo meu que é muito inteligente, ótima pessoa, tem não sei quantas coisas em relação às quais eu concordo e em relação àquela discorda. Mas foi muito interessante para mim, para perceber porque é que ele defendia aquilo. E ele defende porque, do ponto de vista dele, há ali uma questão de liberdade importante, que é a liberdade face ao opressor, que é quem? São os Estados Unidos. São os Estados Unidos que andam, e isso de facto é verdade, não é? Embora para mim as coisas não sejam estritamente comparáveis, mas de facto os Estados Unidos também andaram a fazer muitas coisas, a invadir o Iraque, como o Sr. Calista dizia há um bocadinho, andaram metidos em não sei quantas guerras enfim, sem pagarem o preço por ela, que agora querem que a Rússia pague, não é? Depois o que me custa é dar o passo daí para, de alguma forma, legitimar a invasão da Ucrânia, mas percebe-se de onde é que isso vem, e há aí uma componente de liberdade que é importante, mas que tem que ser enquadrada de maneira diferente, é um caso, e é um caso muito específico. E os liberais, eu dizia, os liberais têm essa sensibilidade maior à liberdade, e eu acho que nós podemos olhar para isso de duas formas. Eu já tinha pensado nisso, que é, ou são uma espécie de psicopatas, não é? Só se preocupam com a liberdade e o resto não interessa, são quase amorais, ou então são mais racionais. Portanto, têm uma visão mais racional das coisas, que é uma das características do liberalismo. Portanto, eu acho que o liberalismo moderado, se nós quisermos, tem essa racionalidade, se não se levar demasiado pela moral, que implica quando é extremada é má. Quando não é assim, de facto gera uma coisa meio sociopata, de tipo libertário, gera, quero que me deixem sozinho, não quero estar nenhum, não quero ajudar a pobreza, não quero nada do género. Portanto, aqui, isto também nos mostra como é que as coisas, como é que na prática, no concreto, isto depois se pode traduzir em visões políticas específicas. Enfim, não queria dizer muito mais, só uma última nota em relação ao humor de que o Luís falava também, que eu achei muito interessante, porque essa conversa com o Ricardo Araújo Pereira não foi gravada, nenhuma delas foi, mas essa, de todo, se alguém me dissesse que isso ia figurar no livro sobre política, mais adivinharia, porque nós estávamos a discutir era humor, mas a conversa de facto foi para ali, e de facto aquilo encaixa muito bem nesta tendência, que eu acho que vai para lá, de facto tem a ver com alguma radicalização da esquerda, o que não quer dizer que seja má, é todas as coisas que eu digo no livro, é que a radicalização não é necessariamente má, mas tem a ver com isso, mas que vai para o lado da esquerda, tem a ver com uma evolução em que nós hoje em dia tendemos a pensar nesses limites do humor, que é uma expressão que os humoristas detestam, mas na verdade estamos sempre a discutir isso, ainda agora com o Will Smith e com o Chris Rock, andamos a discutir isso, né? E há lá uma parte do livro que parece, quer dizer, podia ter sido escrita agora, ele está exatamente a descrever o que acontece ali. E de facto, quer dizer, o objetivo do livro, não é? E termina assim, é fazer algo idêntico ao que eu tento fazer sempre no podcast, que é, por um lado, fazer-nos saber mais, e para mim foi um caminho para aprender mais, muito mais ainda do que já tinha aprendido naquelas conversas, e por outro lado, pensar criticamente sobre estes temas, perceber as matizes que existem, perceber os dois lados de cada questão, seja em relação às diferenças ideológicas, seja em relação a estas questões do populismo, do aumento da radicalização, da entrada em cena das redes sociais, e no final nós todos teremos opiniões diferentes, não é? E por isso é que é necessário que nós tenhamos opiniões diferentes, e o livro a ideia do livro não é transmitir uma verdade, embora ele seja um bocado mais enviesado se calhar na parte 2, porque na parte 2 eu assumo, enquanto na parte 1 eu tento ter uma posição equidistante, na parte 2 eu assumo, quer dizer, claramente como antipopulista e em certo sentido antipolarização, não é? E portanto coloco-me mais num determinado campo, mas o objetivo é de facto que a pessoa chegue ao final e saiba mais e tenha uma visão mais crítica, consiga pensar mais, tanto em relação a estes temas mais estruturais da parte 1, como em relação a estes temas mais específicos dos dias de hoje da parte 2, enfim, conseguir pensar o futuro. E com isto, muito obrigado por terem vindo e agora gostava de ouvir perguntas vossas. Não tenho medo. Posso fazer uma? Se calhar é melhor passar o microfone. Não precisa. Não precisa. Não? Não, acho que não. Não, era só por causa da gravação. Durante que anos é que decorreram as conversas que serviram de base ao livro? A mais antiga, se calhar, e agora que preciso assim, a mais antiga foi mesmo do início, e eu acho que foi do início de 2018, que é do Pedro Magalhães. E por acaso foi interessante, porque eu enviei
todas estas conversas, todos estes certos foram tratados e depois foram enviados aos convidados para eles enfim, avaliarem se estava tudo bem, em alguns casos acrescentar alguma coisa. E o do Pedro Magalhães, ele acrescentou qualquer coisa, mas muito pouco. Portanto, aquilo mantinha-se mais ou menos atualizado. Foi ao episódio 5, salvo erro. E a última foi, precisamente, a da Mafalda Pratas, que já foi gravada na altura que eu estava a começar a escrever o livro. Portanto, já foi mesmo no final. E depois aí tive que cortar. Portanto, tudo o que foi a seguir a isso já não entrou mesmo que merecesse. Parecendo que estava... diga. Eu tenho uma dúvida sobre os populismos. Eu, pessoalmente, não acho que seja um conceito que faça muito sentido. Em França, temos a situação que na primeira volta, nas últimas eleições presidenciais, a maioria dos candidatos são considerados populistas, seja de esquerda, o Mélenchon, seja de direita, a Marine Le Pen e o Zemmour. Então, se formos este lado, o resto é o quê? É mainstream? O resto é mainstream, sim. Sei que lhe dá uma resposta mais longa, não é? Mas de facto é isso, o resto é mainstream. E cria um problema, isso é... Sim, pode. Eu acho essa questão interessante, porque até, aliás, este terá sido das bicadas aqui a que o José Maria estava a referir, que eu terei dado no prefácio. Eu acho essa a questão muito interessante, porque uma pessoa costuma dizer que os populistas veem os problemas, portanto, percebem quais são os problemas, mas dão as respostas erradas, não é? Portanto, essa é a definição. Mas isto, de facto, há aqui um enorme problema de coerência interna. É que se os não populistas dessem as respostas certas, os problemas também estavam resolvidos. Ou pelo menos tenderiam a resolver-se. E portanto, o Le Pen está lá. Portanto, começámos com o pai, desde os anos 90. Foi já em 2002 que o pai vai a uma segunda volta, mas antes disso já teve a sua força. Marine Le Pen foi agora 2 vezes. Portanto, não podemos estar sempre a dizer que os populistas reconhecem os problemas do povo, mas com as respostas erradas, porque só ao fim de 30 anos os não populistas não deram as respostas, ou pelo menos não encontraram as soluções, é porque também não têm as respostas certas. Não é? Mas é que isto depois... Vamos aí, então, o que é que são? São mainstream. E aqueles movimentos como... É fácil dizer que a Marine Le Pen é populista porque ela é de esquerda, porque ela é de direita. Que o Mélenchon é populista porque é de esquerda, portanto, é de esquerda radical, direita radical. Já agora, costuma-se fazer uma distinção entre radical e extrema. Por acaso, semanticamente, até pareceria mais o contrário. Portanto, quando se fala em extrema esquerda ou extrema direita, estamos a falar de partidos que se põem à parte do sistema democrático, enquanto que, quando se fala em esquerda radical e esquerda direita, portanto, são populistas, portanto, esquerda radical ou direita radical, são populistas e tal, são radicais, mas dentro do jogo democrático. Portanto, partidos como o Chega, para mim não é óbvio que sejam extrema-direita ou direita radical. O Zemmour, portanto, é se calhar a extrema-direita. Mas como é que mas agora dispersei. E como é que classificamos movimentos como o Ciudadanos em Espanha? Também são populistas do centro, não é? E o Iniciativa Liberal tem um lado populista. E a Iniciativa Liberal, sim. Mas também são populistas do centro, ou não? E então, na altura, o que é que fica? Mas populista não tem que ser. Então, e o 5 estrelas? Os 5 estrelas na Itália também é um bocado de centro. Tu tens populistas que não são ideologicamente então, marcados. Não? O mainstream é 20% do eleitorado? Pois? É que estamos pegando naquela pergunta, não é? Portanto, em França, o mainstream é 30% do eleitorado. Pode chamar mainstream a 30%? 30%? Como? Foi, porque foi mais ou menos. Foi mais ou menos um terço para os radicais de direita, um terço para os radicais de esquerda e um terço para o Macron. Na primeira volta, sim. Sim. Na segunda volta, depois as escolhas já não são livres, não é? Já são condicionadas pelos que passaram à segunda volta. Mas na primeira volta, em que as pessoas tiveram a ocasião de se manifestar, se calhar o mainstream não chega a valer 30%. Como é que podemos chamar mainstream a isso? É interessante. Que era o mainstream, já não é? Já não é, não é? Porquê que não é? Era isso tudo. Porque não resolve os problemas. Ou então, não sei. Eu tenho problemas com isso. Não sei. As respostas é que não sei. Eu no livro,
eu no livro uso um modelo para descrever o que é que são os populistas do Caso Mudo, que é um cientista político holandês, que é muito conhecido, mas como sempre estamos a fazer uma simplificação, porque estamos a tratar como binário uma coisa que é contínua. Estamos a dizer, há os populistas e os não populistas. Na verdade não é, há um contínuo. Não é? E aliás, os menos populistas de todos são os ditadores, porque esses não precisam de ser populistas. Qualquer partido democrático, qualquer político democrático, quer dizer, num jogo democrático está a ser populista. Agora, há aqui um contínuo e o que acontece é que há uma espécie de respeito por determinadas normas que existe, que existe tradicionalmente na política democrática das democracias liberais e que agora se começa a perder. Mas o facto de se perder não é necessariamente por maus motivos, porque muitas vezes o que acontece... eu estava até a gravar esta semana um episódio para outro podcast que eu faço, que é o 30 por uma linha, a essa altura... o João Tiago Gaspar, que faz o episódio comigo, estava a dizer que aqueles tipos que votam quer dizer, o Mélenchon nem sequer apelou ao voto no Macron e tal, e eu disse-lhe, eu não sou, não votaria no Mélenchon se vivesse em França, mas quer dizer, eu compreendo-os em certo sentido, não é? Porque eles estão tão contra o sistema que se eles simplesmente, todas as vezes que isto acontece, vão apelar ao voto no Macron, nunca mais saem dali, não é? Porque o que eles querem é uma ruptura, não é? Portanto, há aqui de facto um problema. Agora, um ponto que eu queria salientar aqui é que eu acho que há várias razões que explicam a ascensão do populismo, ou seja, há descontentamentos legítimos, seja eles com as mudanças, tu até ias falar um bocadinho disso, não é? Das mudanças na esfera da economia, o aumento da imigração, alterações de costumes, enfim, corrupção, há uma série de coisas que explicam, mas eu acho que as redes sociais têm o efeito de elevar isso potenciar isso, levar isso para um volume para um valor que é desproporcional face àquilo que aconteceria em situações normais. Agora, que existe alguma base para isso, existe. Pois isso era dos pontos que eu tinha aqui tomado nota, que era dos pontos que eu me esqueci de referir na primeira intervenção. O papel das redes sociais na polarização. Eu de facto começo-me a convencer que é... Eu não achava isso, não é? Eu não achava isso. Eu achava que as redes sociais eram uma forma de romper com o monopólio das elites nos jornais e portanto, que isso é tudo muito saudável. E é esse lado saudável e é bom. Mas eu realmente começo cada vez mais a achar que as redes sociais se estão a transformar no elevar a conversa de café ou como se costuma dizer pejorativamente, taxista, a um nível e uma visibilidade que antes não tinham. Portanto, as conversas são as mesmas, não é? Mas só que uma coisa é dizer no café onde estamos com 4 ou 5 pessoas na taberna, outra coisa é dizermos com aquele público todo, com os jornalistas a seguir e a tentar perceber quais são as tendências e por aí fora. E depois, ainda por cima, erram tantas vezes. Mas eu acho mesmo complicado a questão das redes sociais, ainda mais por cima a rede que acabou por dominar isto é o Twitter, que se calhar para isto é o pior deles todos. Isto quando começou com os blogs, se nós pegarmos nos blogs dos anos 2000, 2001, 2002, as pessoas escreviam textos longos, fundamentados, aquilo eram autênticos artigos de jornais com a vantagem de terem links para todas as fontes de informação. Aprendia-se muito nos blogs. Depois aquilo evoluiu para Facebook, high fives e não sei o quê, mas neste momento estacionou no Twitter e aquela conversa parece uma conversa de estúpidos. Para já, aquele formato de se escrever só 140 caracteres e agora 280, tira e anula toda e qualquer subtileza. E depois, há ali fenómenos em que as coisas se viralizam, em que simplesmente não há qualquer contexto. E eu passei por essa experiência recentemente, na altura do início da invasão da Ucrânia, em que eu faço uma analogia com a posição do Partido Comunista a defender que a Ucrânia não deve fazer nada e que deve mais ou menos aceitar que seja invadida, com a situação de uma violação em que eu digo, ok, então, uma mulher a ser violada deve aceitar que é violada para haver menos agressão e por aí fora. E se ela pedir ajuda a alguém, as pessoas a quem ela pede ajuda devem recusar porque estarão a contribuir para que aumente o nível de agressividade. Uma coisa assim desse género. E depois há 3 tipos de reações. Uma que é as pessoas que concordam e gostaram da analogia, outras que é as pessoas que até concordam, mas que acham
que ainda mais eu como homem não posso falar em violações e por aí fora, que isto é uma falta de respeito para com as mulheres. Concordo ou não, é compreensível. Mas depois, o que viralizou mesmo, e o que levou a que houvesse milhares de partilhas e milhares de pessoas, não digo milhares de pessoas a insultar, mas centenas, foram pessoas a achar que eu estava a defender que uma mulher a ser violada não devia, que nós devíamos recusar ajuda a uma mulher que estivesse a ser violada. E eu, de repente, tenho as pessoas ali a dizer, isto é normal, como é que há pessoas que pensam assim, não sei o quê. Epá, e é realmente, e depois fazem print screens, portanto, nem sequer dão margem para uma pessoa poder responder. Bem, isto, de facto, é uma imbecilização do discurso. Não é uma questão de concordar ou discordar, não é? Portanto, é simplesmente, como é que é possível acharem que alguém pode achar aquilo, em primeiro lugar, e mesmo que achassem que alguém achava aquilo, acharem que alguém iria escrever aquilo. Não é? Porque mesmo que alguém ache aquilo, obviamente não ia escrever, não é? Quer dizer... É pena que não se possa limitar o acesso ao Twitter aos estúpidos. Não, mas aquilo é uma coisa. Uma coisa é a crítica, dizerem, opá, não podes fazer isso, estás a desvalorizar o sofrimento das mulheres. Isso é uma crítica diferente, não só pode concordar ou não, mas faz sentido, tem lógica. Aquilo, e isso o Twitter, de facto, torna as pessoas estúpidas. É a conclusão a que eu cheguei. E isto polariza. Quer dizer, qualquer pessoa diz alguma coisa, neste momento, não há qualquer tentativa de perceber sequer, mas isso, eu acho que isso depois passa do Twitter para os jornais, não há sequer qualquer tentativa de perceber o racional, por exemplo, do Partido Comunista. Aquela gente, as mesmas pessoas que agora insultam o Partido Comunista à torta e à direita, não é? Que são fascistas e por aí fora, que adoram os gulags e essas coisas. São as mesmas pessoas que durante 6 anos apoiaram uma solução governativa apoiada pelo Partido Comunista. Quer dizer, não merece sequer um esforço tentarem perceber qual é a posição do Partido Comunista. Que se calhar tem mais subtilezas que aquelas que lhe são atribuídas, não é? Se calhar tem mais alguma subtileza, não é? Quer dizer, por mais que discordemos, e eu discordo, e até também já os critiquei, mas não, acho que aquilo imbeciliza mesmo o discurso e acho que isso está muito bem apanhado no livro. Depois há todas as outras questões, claro, a questão das desigualdades e por aí fora, mas eu acho que o papel das redes sociais é mesmo grande e põe-nos a conversar com pessoas que pensam como nós. Eu acho que as redes sociais têm esse efeito. Os algoritmos que fazem que nós não damos conta disso, mas que nós apenas vejamos parte do que é publicado, faz com que nós conversemos com pessoas que pensam como nós e, portanto, não nos damos conta de que existem raciocínios diferentes e cada um vive na sua bolha e portanto, sim, isso para mim é um problema e acho que o Twitter acaba por ser o pior deles todos por causa disso. Com os blogs eu não vi isso e com o Facebook também não vejo isso. Aliás, é uma experiência engraçada para alguém como eu, que tem muitos seguidores no Facebook e no Twitter, é experimentar pôr os mesmos disparates ou as mesmas coisas num sítio e no outro. E ver como as reações são completamente diferentes. É totalmente diferente. Acho que o senhor que interveio há bocadinho queria dizer qualquer coisa. Pois, eu não concordo muito com essa avaliação dos social media, porque acho que nos social media vemos o que as pessoas pensam e dizem, e antes não se via, porque não havia social media. Não acho que as opiniões falaram, e acho que hoje vê-se melhor o que as pessoas pensam, por exemplo, os taxistas. E nos cafés também é igual, não encontra-se nos cafés os amigos, não é? Também em Pobolha, encontra-se os mesmos. E não faz esquecer que nesta cidade, antes do meu tempo, o café Orfeu teve uma importância muito importante antes do 25 de Abril, que antes do meu tempo. Quer dizer, eu acho que não trabalho muito com esse tipo de preconceitos. E queria só dar mais uma chega em relação aos populismos. Na Alemanha, que é o meu país de origem, houve recentemente, acho que foi ontem, uma votação sobre a Alemanha devia então fornecer tanques à Ucrânia. E 504 pessoas estiveram a favor, eu estou com aqueles 100 que votaram contra, que são do partido da esquerda, portanto populistas, e da AfD, partido da direita, portanto populistas. Eu acho que isso são dos conceitos muito duvidosos, que funcionam mais para manipular, para tornar a oposição fora do campo aceitável,
estava a fazer um whitewashing do mainstream e quando isso não faz nada. Posso? Sim, sim. Eu aceito, eu concordo com o argumento do café e sim, eu percebo esse argumento em relação à bolha, que nós também vivemos sem redes sociais. Aliás, fez-me lembrar quando eu era criança, tinha pai 8 ou 9 anos, a minha família era comunista. Bem, a minha família ainda é. E eu me lembro do Partido Comunista, tinha umas eleições quaisquer, era a APU, na altura a Aliança Povo Unido, teve 14% ou 15%. Lembro de dar aos meus pais e assim, mas como é que toda a gente que eu conheço é pela APU e como é que nós só temos 15%? Portanto, eu percebo esse efeito. E portanto concordo consigo e tomo boa nota do seu argumento. Apenas só quero fazer uma correção. Eu, estas críticas que fiz, mais do que dirigidas aos social media como um todo, foi mesmo ao Twitter. Okay? Porque eu acho de facto que é diferente. Acho que o Twitter tem características diferentes das outras e que promove esta polarização de uma forma que as outras não promoviam. Portanto, ok. Portanto, só essa pequenina correção. De resto, o seu argumento está com uma boa nota e lembrar-me aí dele. Sim, concordo com isso. O Twitter promove mais a tribalização, mas também tem vantagens. Eu acho que o Twitter dá-nos uma tarimba de debate político, mesmo decorrendo nesse ambiente tribalizado, torna as pessoas pelo menos mais sensíveis em relação ao contraditório que existe em relação aos seus argumentos. Porque o Twitter oscila entre, por um lado, nós vivemos nessa bolha, mas há sempre fugas. De repente aquilo vai parar, essa coisa foi copiada, e nesse caso é um mau exemplo, porque foi completamente turpado, mas há casos em que, de facto, são argumentos que podem ser bons ou maus, mas pelo menos têm um contraditório. E dito isto, estou aqui com algumas dúvidas em relação ao tempo, porque, por mim, o Luís não sei como é que está o tempo, porque não me importa nada. Já está sem livro, não é? Já não estou a ver, já não está a ler agora. Aquela rapariga ali ao fundo do bandelete. De bandelete não, como é que se chama aqui? Uma fita? Fita, exatamente. Mas pronto, isto para dizer, se houver alguns de vocês que querem... Tinha só uma pergunta, um jeito meio de provocação. A explicação que deu para não incluir o professor Conraria é mesmo só isso? Ou teve dificuldade em saber onde é que o enquadrava? Não, foi mesmo. Não, a sério. Não, aliás, ouvindo o episódio é fácil perceber que é isso. Eu vou dizer porquê, porque eu ainda não vi nenhum, não tinha visto o livro, nunca vi o podcast, não sabia sequer, até caí aqui acidentalmente, mas sendo também economista, conheço o professor Conraria e sou mais ou menos atenta às intervenções dele e questionei-me aí pela divisão que me estão a dizer que o livro tem, onde é que ele caberia? Ele caberia na política? Seria na primeira parte que nós falámos mais disto. Não é? Nós falámos da investigação dele. Remete um bocadinho para aquela discussão da economia política. Nós falámos se a economia é toda economia política ou não. Nós falámos de parte da investigação e falámos também do que é esta questão do liberal de esquerda e de políticas públicas em Portugal. Enfim, era até mais aplicado, na verdade, do que está na parte. Porque eu quando pensei em fazer o livro, pensei em várias hipóteses e havia outra parte, que já não coube ali, que seria mais focada em Portugal, por exemplo. E, por exemplo, aí teria feito todo o sentido nesta aqui. Na verdade, como eu não estava a ter esse tipo de discussão, estávamos a ter mais uma conversa em que convergíamos, acaba fazia menos sentido, mas enfim, como te pena. Sim, mas é privado. Descaradamente. Ainda por cima peço-lhe para apresentar o livro, é inacreditável. Não sei se há tempo, porque não sei se ias terminar e para fechar ou algo. Não, eu só estou. Não queria que quem quisesse que eu assinasse o livro ou conversar um pouco não deixasse ter a oportunidade disso, não é? Porque também é para isso que aqui estamos, não é? Mas como não estou dentro das vossas cabeças, não posso adivinhar. Se quiseres fazer essa pergunta agora, depois posso colocar a minha questão depois. Não, força. Um bocado em linha daquilo que estávamos a discutir, hoje em dia, o que eu acho da questão da social media e internet em geral fez foi que mais pessoas têm uma voz, mais pessoas conseguem ser ouvidas. E, de certa forma, tanto mais estúpidos conseguem exercer a sua voz, como também pessoas que não têm mais racionais, digamos. Mas, de alguma coisa, acho que se alguma conclusão cheguei que o facto de termos a internet hoje em dia faz com que mais pessoas possam contribuir para esse discurso e que não seja tão algo de elites em que controlam os jornais, por aí fora. Exatamente.
Uma das dificuldades que acho que nos traz, aliada com, se calhar, a evolução nas últimas décadas, é que a dificuldade de ter um discurso central é muito mais difícil, ou ter sequer um debate. A internet não esquece e, como tu até referiste da questão de piadas, o Luís referiu da questão das piadas do Bruno, hoje em dia é muito fácil descontextualizar, não contar a história toda e pegar em algo que foi tipo, nós humanos aprendemos essencialmente por errar, mas a internet não esquece e então eu não posso, se eu hoje digo algo, daqui a 10 anos voltar a pagar por esse algo que disse. E não vai dar muitas vezes dada a oportunidade para justificar porque é que eu mudei de opinião, que tu referiste. E achei bastante curioso esse pormenor de que é dar tempo no podcast para as pessoas contextualizar, que é algo que hoje em dia tanto falta e o Twitter é horrível nesse aspecto, porque não há espaço para isso. É quase, eu sou obrigado a escrever o primeiro tweet, basta ver quando alguém tenta escrever em carreira de tweets, o primeiro, ninguém vai ler, quase ninguém vai ler os restantes, onde muitas vezes é dado o sumo da justificação daquele contexto. Mas a minha pergunta é mais, tendo em conta esta bipolarização ou alguém é de esquerda ou alguém é de direita, ou pior que isso no discurso público, ou é a favor ou é contra. Porque, se a verdade seja dita, é só mais fácil. Eu ou concordo contigo ou discordo contigo, porque para eu... É preguiçoso em certo sentido. Um debate, para mim uma discussão significa que eu entro numa discussão aceitando que a minha opinião pode vir a ser mudada. E isso não é nada conveniente. A minha pergunta é a política, e mais particularmente em Portugal, é a política uma reflexão dessa nossa alteração de sociedade? Aliás, uma segunda pergunta, pode a política vir a mudar isso? Ou, se caso não possa, neste caso, os extremos vão sendo um político um reflexo da sociedade a mais longo prazo, e neste caso temos ainda mais polarização e mais partidos de extrema no futuro. Queres dizer qualquer coisa? Queria ver com a pergunta. Sim. Em relação a isso, eu acho que os podcasts são de facto uma exceção a essa regra, mas também acho, nesse caso, sou um otimista. O Luís até diz isso no prefácio, eu acho que não transparece bem ao ler a parte 2 do livro, só aparece no final. Mas eu abraço um otimista, ou seja, eu acho que as redes sociais têm um impacto. Há muita gente que já fez esta comparação, não é especialmente original, mas tem um impacto de facto muito parecido com o que teve a imprensa, a invenção da imprensa, que de repente quebra barreiras e ao quebrar barreiras também gera este potencial para um discurso mais inflamado e que no caso da imprensa levou mesmo a guerras, inclusive a guerras religiosas, portanto não foram umas dores de crescimento que naquele caso foram particularmente fortes. Neste caso eu acho que é possível que elas não sejam tão fortes assim e já se começa a ver alguns exemplos, porque também tem esse lado positivo que tu dizias. Eu não estaria aqui se não fosse a internet. E diria que o Luís até em certo sentido também... Eu também não. Quer dizer... Claro, não. Portanto tem claro... Sim, exatamente. Pronto, antes de passar ao Luís, para retomar aquilo que eu tinha dito há pouco, se alguém tiver que ir embora e quiser que eu assine o livro ou quiser falar um bocadinho, levanta a mão e eu vou ter convosco, que é o mais fácil para nós quadrarmos o círculo entre conseguir ter esta conversa e não deixar nenhum de vós sem a minha péssima caligrafia no vosso livro. Sim, portanto, eu concordo com a ideia das redes sociais enquanto quebra de monopólio de uma certa elite que tinha acesso aos jornais. Ponto final, estamos de acordo. E acho que eu tenho hoje voz que tenho por causa disso. Ponto final. Alguém que é de Coimbra, sem conhecimentos nenhum especiais, sem nenhumas ligações ao poder, que foi para os Estados Unidos, depois volta para Braga. Não dá, não tinha acesso ao... Não tinha, ponto final. Agora é bonito dizer, ele é de Braga, até tem uma visão diferente, está longe das coisas, mas isso é, pronto, o que não me faltam são, portanto, eu sim, tenho certeza disso. Agora, acho que o que eu queria dar em relação às redes sociais é que há um outro fenómeno que também contribui para, penso eu, para esta, não quer dizer polarização, quer dizer estupidificação. Para esta estupidificação de debate, que é, de há uns tempos para cá, os jornais passaram a ser fechados. Portanto, só os assinantes é que passaram a ter acesso a uma série de coisas. E isso também gera o fenómeno, e isto mais uma vez vê-se mais no Twitter do que no Facebook,
gera o fenómeno de as pessoas fazerem o print screen, portanto, uma cópia do título da notícia e partilham a notícia e de repente está toda a gente a comentar com base no título da notícia. Não é? E mesmo quando os títulos são bem feitos, estou-me agora a lembrar, por exemplo, quando a Susana Peralta disse que a burguesia do teletrabalho devia pagar mais impostos. E esse título acho que está correto, não tenho nenhum problema com esse título, mas isto, porque o título é para chamar as pessoas, também não está com tretas, não é? Ninguém faz um título para as pessoas não comprarem o jornal. E de facto aquilo reflete uma parte da entrevista. Mas neste título, por mais bem feito que esteja e por mais correto que seja, a verdade é que isto pode ter vários sentidos. E só lendo o que ela disse é que é possível perceber. Não, mas isto sim, isto é só um exemplo, porque eu lembro desse, porque eu percebi-me disso, depois ainda por cima ela estava de viagem, portanto tive ali para as redes sociais defender a Susana Peralta, coitada. Ainda por cima porque eu concordava com ela. Quando for de viagem ela fica... Agora... Não, mas às vezes acontece, às vezes acontece-me, de repente eu percebo que há ali uma coisa qualquer que está a ser mal interpretada e eu tenho de avisar algumas pessoas, desculpa lá, mas defende-me, que eu agora não posso. Isso acontece-me, porque uma pessoa tem de se proteger, senão de repente és cancelado. E não estou para isso. Pronto, era só para dar essa chega, porque acho que este é mais um lado importante e é mais um lado que ajuda, que mostra o papel importante dos jornais. E acho que está essa partilha pelos títulos está cada vez mais complicada. Eu não pensava nisso, por acaso. Atrás de 2, 3 anos para Eu cá. tenho uma questão que diverge um bocadinho do livro, mas gostava de ouvir a vossa opinião. Porque há uns tempos o Pacheco Pereira, no programa da CNN, referia que nunca tinha visto uma Assembleia com deputados com tão pouco currículo antes de chegarem à Assembleia. Mesmo dizendo que muitos deles só tinham feito o caminho da Jota, desse partido, para chegar à Assembleia. Tendo em conta que o nosso futuro está nas mãos dessas 209 pessoas, salvo eu, o quão é que isso, ou seja, eu considero isso preocupante, embora não tenha ido estudar se isso é muito verdade ou não, mas tendo em conta a importância que o Pacheco Pereira dá à história, até pelo seu arquivo, calculo que seja verdade. Segundo, o que é que nós podemos fazer, o que é que o país pode fazer para evitar isso? Porque eu acho que as pessoas que tomam as decisões já deviam ter provas dadas no lado profissional. O que eu acho interessante neste caso, eu falei isso recentemente para algumas pessoas pode ser uma repetição, mas estava recentemente a ter uma conversa com um amigo alemão e estávamos a falar a propósito da Merkel, que era um outsider, e eu estava-lhe a explicar que em Portugal os políticos outsiders eram bem vistos, ou seja, era bom um político que não viesse da Jota. E ele disse, não, na verdade, ela de facto responde a isso, mas nós cá não vemos isso bem. Nós cá gostamos dos políticos que venham das Jotas porque esses políticos são os políticos que fizeram essa tarimba, que estão treinados, que estudaram no sentido mais prático do termo, que fizeram aquele tirocínio de ser assessores, de ser assessores parlamentares, assessor do ministro, secretário de Estado, eles fizeram aquele caminho todo para se tornar, conhecem os dossiês, estiveram nas comissões parlamentares, de 10 anos na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, ou 10 anos na Comissão Parlamentar de Saúde, e portanto tem aquele conhecimento. Connosco é o contrário. Ou seja, connosco nós pensamos, este tipo ou esta tipa teve nas Jotas, não os quero lá, não é? Na verdade não devia ser assim, não é? Mas nós tendemos a achar isso, eu próprio tendo a achar. Mas porquê que isso tendemos a achar? Acho que não. Acho que não, todos os nossos políticos vêm das Jotas. Mas é mesmo, António Costa está lá não sei quanto tempo, mas o António Costa foi o Passos Coelho, que foi presidente da JSD. Não sempre a tirar lá a cara, então. Está bem, mas tens a tirar, quem está no poder, alguém tens de tirar alguma coisa à cara das pessoas, isso faz parte. E isso faz parte, se ele não viesse das Jotas, dizia-se caiu do céu. Tiras-lhe à parte, tiras-lhe alguma coisa à cara. O próximo, o José Moreira da Silva, não é? O Jorge Moreira da Silva, foi presidente da JSD também. Não, portanto, quer dizer... Aquilo é bom para eles porque estão dentro do sistema, mas eleitoralmente Não, nós nós mais votamos compatível com a ativa. Mas nós votamos neles. Mas é porque os políticos são vistos. O José Seguro também era da O problema Jotas. reside na imagem que nós temos da política. E essa questão é Mas fundamental. eu não tenho opinião sobre Porque é que o isso. Cavaco era o não político? Porque o Cavaco se afirmou sempre, até ao fim, já depois de 3 mandatos enquanto primeiro-ministro e 2 de presidente, continuava a dizer que não era político. Porque ele sabe que aquilo
ressoa, que as pessoas gostam de um tipo que não seja político. Claro. Não é? Sim, eu acho que, por Sim, sem exemplo, dúvida. agora, por exemplo, Cavaco é um exemplo, mas é do um. Medina, praticamente ninguém diz que o homem é de facto licenciado em Economia pela Faculdade de Economia de Porto. Parece que foi para o Ministro Mas aí eu discordo, só. por acaso aí eu discordo de si, porque ele, embora seja de facto licenciado em Economia, ele não fez esse percurso. Este percurso que eu dizia, ele não o fez, não é? Ele esteve lá na Comissão de Orçamento e Finanças nos tempos, e depois o resto do tempo esteve na Câmara e não tem tipo de Não, não é verdade, foi secretário de Estado. Peraí. Medina foi secretário de Mas Estado. não do Ministério das Finanças, não foi? Não, da Segurança Social. Da Segurança Social, justamente, ou seja, não... assim um bocado desconcertante. Sim, mas o facto de... Não estou a dizer que ele vai fazer um mau papel. Mas o facto de desconsiderar Deixa-me dar-lhe a razão. formação dele, não é? Sim, são as duas. Como é que se chama? Agora é. Deixa-me dar razão agora. Imagina que ele, em vez de ter sido Presidente da Câmara de Lisboa durante 6 anos, tinha sido um gestor de uma grande empresa durante 6 anos. Tu já tinha feito o percurso. Eu acho que por acaso não. Para Ministro das Finanças? Então? Não, acho que o percurso para Ministro das Finanças é... No caso do Ministério das Finanças, pode ser um académico, por exemplo, é um ministério que faz alguma coisa Não, para ser um mas académico. o anterior era... Toda a gente dizia, pá, é só um técnico do Banco de Portugal, não sabe nada de política. O anterior do anterior. Sim. Não é? Sim, antes Sim. E agora? Epá, parece que se esquecem que o Medina até tem formação na área. Quer dizer, não vejo, mas estou a falar mesmo ao nível dos jornalistas, comentadores, etc. Gostei. Mas eu... Pois, não sei. Eu não tenho opinião sobre este assunto. Portanto, quando é que é vantagem? Eu não respondo, não tenho opinião. Não é? Eu não tenho opinião. Não sei. Mas a questão da... Sim. Espera aí, não, desculpa só. Aquele rapaz que está ali no... Acho que foste o primeiro a levantar, que já tinhas falado há bocadinho no início. Sim, até para um bocadinho até o que disseste no início. Até porque alguém farias, e até pegando no tópico, farias que os próprios políticos têm uma agenda e as pessoas que entram numa Jota e fazem carreira numa Jota e continuam sempre com essa agenda. Isso acaba por se calhar enviesar aquilo que pode ser as melhores decisões para um país. Ou Sim, é o jogo da democracia. Exato. Mas a minha pergunta é mais no sentido se achas que, ou se acham neste caso, se poderá haver aqui uns anos um conflito entre ciência e política, relativamente àquilo que são duas tomadas de decisões para aquilo que é uma sociedade. E por acaso esse é um tema que eu abordo no livro. Diz? Não. Não sei se queres acrescentar. Não, acho que os cientistas têm de perceber o lugar deles, que eles não perceberam. E, Sim, portanto, também... os cientistas têm de perceber que é uma coisa é a opinião científica, outra coisa é a decisão política. E os cientistas não perceberam isso. Incluindo os economistas. Na pandemia, não. Incluindo os economistas. Incluindo muitos economistas. Têm mania de que, sei lá, eu é que estudei economia, eu é que sei o que é que o país precisa para crescer. Não. Os cientistas dão as suas opiniões informadas. Informadas. Conheço um papel especialista. Não, claro. Que, do ponto de vista político, é darem opiniões informadas aos políticos. Agora, a decisão é política. Aos políticos ou aos cidadãos? Aos políticos. Não, se estás a falar do papel dele na política, é aos políticos, claro. Também aos cidadãos, até que os cidadãos podem fazer pressão sobre os políticos. Pareceu-me que a pergunta ia nesse sentido, no sentido de um certo descrédito, não é bem descrédito da ciência, mas alguma divulgação de alguma informação falsa, por exemplo, até à boleia das redes sociais, que interpretei mal. E é nesse sentido? Sim. E aí, de facto, tu tens um... Então aí pode ser possível uma pergunta. Mas, por acaso, acho que tenho uma coisa a acrescentar, porque não é parte do trabalho dos políticos movimentar populações e comunicar e chegar a acordo. De repente estamos a falar do trabalho dos políticos como se fossem só matemáticos ou... Não, exatamente, é isso mesmo. Não pode. É isso mesmo, concordo totalmente consigo. Eu, enquanto pessoa que ouço muitos podcasts, uma das coisas que eu acho incríveis em Portugal é que os estudiosos são muito maus a comunicar. Isto aqui é uma... São um desastre, são uma vergonha. Com algumas exceções notórias. Não, são uma vergonha. São uma vergonha. Eu chego a ter discussões com colegas meus que parecem parvinhos. Eu me lembro de um amigo meu estar a dar uma entrevista na televisão, não sei o quê. E agora os portugueses vão querer antecipar o consumo. Nós
estás parvo, quando alguém percebe o que é que estás a dizer com antecipar o consumo. Então, por amor de Deus, isto, mais metade de vocês não percebem o que é que isto quer. Não ter dito sustentação intertemporal foi uma sorte. Metade de vocês não percebem sequer o que é que isto quer dizer. Isto quer dizer pedir um empréstimo. Nós não conseguimos. Isto quer dizer pedir um empréstimo. Portanto, nós pedimos um empréstimo, quer dizer que no futuro vamos ter de pagar esse empréstimo. Portanto, eu peço um empréstimo para consumir hoje, à custa de, daqui a um ano, ter de pagar o empréstimo, ou seja, não posso usar o dinheiro para consumir daqui a um ano. Portanto, antecipo o consumo. Mas isto é forma de falar. Não, eles são péssimos a comunicar e eu concordo exatamente, o papel dos políticos é de mobilizar. Por isso é que eu tenho muitas dificuldades com isto que ele estava a falar, mesmo em relação ao Ministro das Finanças, do papel dos académicos nos governos. Os académicos, eu acho que têm uma série de qualidades que faz deles maus governantes. Porque é preciso formar equipas. Agora, com a mercantilização da ciência e com a necessidade de andar sempre a pedir bolsas e tal, os académicos já começam a adquirir isso. Pronto. Mas até há pouco tempo não era o caso. A capacidade de formar equipas, a capacidade de liderança, a capacidade de decidir depressa, a capacidade de... Eu escrevi um artigo no jornal a criticar as regras de quórum dos referentes em Portugal na altura do referendo do aborto. E o Pedro Magalhães escreveu outro artigo, o mesmo Pedro Magalhães do livro, a defender uma coisa ligeiramente diferente. Eu mandei-lhe um e-mail, olha lá, vamos ver quem tem razão, vamos trabalhar nisto. Isto foi em 2007. Falas disso no episódio do podcast. Em 2022, continuamos a trabalhar nisto. Continuamos a trabalhar, já escrevemos 4 ou 5, portanto já estamos há 15 anos a trabalhar nisto. Alguma vez um político tem que tomar a decisão para o dia a seguir. O Covid é um ótimo estudo. O político tem que tomar a decisão para a semana a seguir, não pode estar agora, agora vou estudar o assunto durante 15 anos para saber qual é a regra de quórum que deve estar na Constituição. Não pode ser. Portanto, eu acho que os académicos, e concordo contigo, são péssimos comunicadores, quer dizer, os médicos vão para a televisão e dizem, falam em cefaleias em vez de falar em dores de cabeça. Não trabalho deles, não estão feitos. Parece propósito para não se perceberem, para não se perceberem. Não há ciência sem boa comunicação. Ainda por cima em Portugal, e na Europa como um todo, a ciência é paga pelos contribuintes, portanto é mesmo nossa obrigação comunicá-la. Porque para chegar ao objetivo do economista que tenha as melhores intenções, para chegar a esse objetivo é preciso fazer todo o trabalho como político, que vem das Jotas. Eu nunca tive, não sei como é que funciona, mas normalmente conseguem mobilizar as pessoas, fazer as equipas, transmitir aquela ideia de uma forma simples, para conseguir chegar a esse objetivo, que é uma coisa que não vem de um ser individual, vem de uma equipa e vem de uma ideia, que é